Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de produção de texto, certo? E nós iremos revisar sobre o texto dissertativo argumentativo. Então, nós iremos rever alguns elementos que nós já estudamos sobre o texto dissertativo argumentativo. E ao final, irei explicar para vocês sobre o exercício, certo? O exercício de fixação. Bom, então vamos lá começar a estudar o texto dissertativo. Bom, o que é um texto dissertativo argumentativo? O texto dissertativo argumentativo, ele é um gênero discursivo, certo? Mas que engloba também a argumentação, certo? Então, você discursa sobre algo e defende sua tese, ou seja, através da argumentação. E o texto dissertativo argumentativo, ele é exigido no Enem, certo? E existe uma pequena informação a mais, é que no Enem ele pede que você dê uma solução para a problemática desenvolvida ao longo do seu texto, certo? Então, você tem que desenvolver o seu texto, discursar, argumentar, ou seja, defender a sua tese, que é a ideia central do texto. E ao final, na conclusão, você vai fechar, certo, seu texto e apresentar a solução sobre aquela problemática. E lembrando que a solução ela deve ser inovadora, certo, e eficaz também. Então, da mesma forma, vocês terão que fazer o texto de vocês. Então, guardem essa informação. Bom, e para defender o seu ponto de vista, a sua tese, você terá que utilizar de argumentos, certo? Então, existem tipos de argumentos que podem ser utilizados e que são utilizados nos textos dissertativos argumentativos, que é o argumento de autoridade, o primeiro deles, que significa quando você cita um autor ou um estudioso daquela área, certo? Utilizando a fala dele como uma forma de argumentar ou positiva ou negativamente sobre aquilo que é pautado, certo? Por enumeração, que é quando você vai sequencialmente enumerar elementos que venham a argumentar positivamente com a sua tese, certo? Lembrando que essa enumeração não é isso, dois, isso, não, claro. Você vai o quê? Discursar, texto, você vai desenvolver isto, certo? Ao longo do seu texto. Por analogia, ou seja, fazendo uma comparação com outra situação, com outra questão, certo? E essa analogia, ou seja, essa comparação, ela pode ser por aproximação ou distanciamento, ou seja, algo que é distante ou igual, certo? Também tem a causa e a consequência, ou seja, algo que leva a isto, ou seja, um elemento que vai causar algo adiante, ou seja, causa e consequência. Então, você pode trazer argumentos dessa forma também, que tem uma causa e uma consequência. Por exemplificação, o que como o próprio nome já sugere, certo? Exemplificando sempre, trazendo sempre exemplos para fundamentar o seu argumento, e a contra-argumentação, que também ela também vai trazer fundamentação para o seu argumento, certo? E a contra-argumentação, ela seria a questão de você opor-se, certo, à temática, algo que seria, digamos, o senso comum, certo? Então, temos aí a questão da contra-argumentação também, debatendo sobre aquilo, contra-argumentando. E o texto dissertativo, ele vai apresentar a tese, ou seja, que é o seu ponto de vista, e que é a
a ideia central que vai ser construída e discursada ao longo do texto, porque o texto ele vai ser desenvolvido a partir da sua tese, que se encontra na introdução, certo? O desenvolvimento, em que serão apresentadas estratégias argumentativas que vão validar a sua tese, certo? E temos a conclusão, que é a finalização do texto e da argumentação, certo? E vai o quê? Vai dialogar com a introdução. Além disso, na conclusão, como nós vimos, a questão do Enem, certo? Tem a proposta de intervenção, ou seja, de solução, indicando os agentes responsáveis por esse processo, como quem, como, por meio de quê, quais as consequências, certo? E, por fim, nós temos a atividade para casa, que é o exercício de fixação, e eu vou explicar para vocês como deve ser feito. A proposta é que vocês redigam um texto dissertativo argumentativo analisando a crônica, ou seja, você vai escolher uma temática que é abordada na crônica, da página 13, módulo 2. E por isso nós vamos ler juntos agora. Irei analisar com vocês a crônica, certo? Para que vocês possam redigir o texto de vocês sem dúvidas e complicações. Então vamos lá começar a ler a crônica da página 13, módulo 2. Devagar, devagar. Calma, viver é devagar. Uma pessoa leva 9 meses para nascer, 1 ano para andar e ganhar dentes, 2 anos para falar, 6 para ler, 18 anos de escola para se formar, 30 anos para ficar maduro, 90 anos para morrer. Para que a pressa? Não se estresse. Apressa-te devagar, aconselhava o historiador romano Suetônio ao imperador Adriano. Por que tem pressa? Os que têm pressa. A pressa é um perigo. Acontecem 700 acidentes por dia nas rodovias brasileiras. 42 mil pessoas morrem anualmente em acidentes de trânsito. 24 mil só nas estradas. Por que a pressa? As cidades estão lá à espera no término da viagem. As praias estão lá, os hotéis, os parentes, os amigos. Nada vai sair do lugar. Mas todos têm pressa. Parecem fugir dos quilômetros. Não há nada que se possa fazer com pressa e prudência ao mesmo tempo. Ensinava o latino Públio Ciro, 2000 anos antes da invenção do automóvel. Então, aqui nós já conseguimos entender qual a temática pautada pelo cronista, certo? Que é a questão da pressa, da aceleração, de sempre estarmos querendo, sempre com pressa, sempre como se faltasse tempo. Isso é uma temática atual, certo? A pressa do mundo em que vivemos nos cobra sempre estarmos atentos, mecânicos, sempre apressados e fazer o mais rápido possível, como se não tivéssemos tempo depois. Então, é uma das temáticas que vocês podem estar analisando e redigindo no texto de vocês. A pressa para ganhar dinheiro amolece a moral, favorece o crime, a corrupção, a bajulação, o carreirismo, a passada de perna. Na última década do século passado, começou a circular com o peso de um salmo bíblico a nova mensagem aos jovens: aquele que não ganhar seu primeiro milhão antes dos 30 anos será um perdedor. A pressa entrou em cena nos escritórios, vieram os atropelamentos nos corredores das empresas, como diz o delinquente do filme Notícias de uma Guerra Particular, sobre um par de tênis que viu alguém usando e o qual não podia comprar. Eu vou pegar, brother. O jovem de classe média diz sobre 1 milhão que outros têm. Eu vou pegar o meu, cara. Ou seja, também há a questão, a questão da ansiedade, certo?
de sempre querer mais e sempre precisar ter da cobrança socialmente, ou seja, da pressão social que é imposta para que as pessoas sejam bem-sucedidas, que elas tenham tantas coisas com tantos anos, ou seja, pouco tempo para muita coisa, certo? Para muitas conquistas, para para se ter muitas especializações, certo? Realizações, e é sempre como se fosse uma corrida. A pessoa sempre tem mais e você sempre vai querer se espelhar para ter mais também, e é como se estivéssemos correndo lado a lado com relação a isso, sempre um querendo a mais que o outro. E ele diz aqui que tudo isso, que toda essa pressa, ela traz o que? Malefícios. Quais são esses malefícios? O que ela acarreta? Ela o que? Desmoraliza, ela favorece o crime, a corrupção, bajulação, carreirismo e o que? A logração. Então, vocês podem estar também escrevendo sobre essas temáticas aqui, falando, trazendo com relação à pressa, certo? Sempre no contexto da crônica, que é o texto de apoio de vocês, certo? Então, vamos continuar a leitura. Também no amor, a pressa não resulta em grande coisa. A pressa dos conquistadores assusta a presa. A dos ansiosos provoca fracasso na hora H. A dos imprevidentes termina em gravidez. A dos maridos dá origem a mulheres insatisfeitas. A das esposas encoraja adúlteros. A dos namorados os acostuma a falta de capricho no amor. A dos solteirões produz velhos solitários, que não atentaram enquanto era tempo para um conselho de avô. Fuja das mulheres, mas devagar, para que elas possam alcançá-lo. Pressa para fazer um trabalho não dá certo. O oleiro sabe que não adianta apressar o barro. Uma mesa bem feita, uma cirurgia precisa, uma casa bem construída, um sapato confortável, uma estrada segura. Tudo tem seu tempo e não é o dos apressados. Bom, aqui nós podemos também pensar e analisar. Imaginem se nós tivéssemos que fazer tudo com pressa. Ficaria algo de qualidade? Bom, certamente não, certo? Então, algo que é feito às pressas, não visando a qualidade, acabará o quê? Em prejuízo. Então, ele também traz essa ideia que a pressa, ela não nos traz benefícios. É apenas uma ilusão de que nós teremos mais tempo, que assim nós teremos produzido mais, mas na verdade nos trará mais prejuízos, certo? E a todos nós. Então, percebam como a pessoa que, no geral, a pressa, ela não traz benefício algum, certo? Então, é isso que é pautado também pelo cronista. Então, vamos continuar a leitura. Lembram-se da cratera da linha 4 do metrô de São Paulo? Viram o absurdo urbano do Minhocão? Viram a atrapalhada do plano Collor? A pressa é o ritmo dos trapalhões. Diz o escritor americano Ambrose Bierce. O povo sempre soube disso ao criar ditados como a pressa é inimiga da perfeição. Roma não se fez num dia. Devagar se vai longe. Gasta-se tempo fazendo e outro tanto refazendo. Vamos, pois, desacelerar, ouvindo o que diz um escritor de prosa saborosa, o londrino G.K. Chesterton. Uma das grandes desvantagens da pressa é o tempo que ela nos faz perder. Então, a questão de você ter pressa para fazer algo porque sobrará tempo depois, na verdade, é uma ilusão. Porque quanto mais apressado você está, mais as coisas irão escorrer pelas mãos e não dará certo. Vocês já devem ter observado isso. Quanto mais pressa nós temos para fazer algo, mais fazemos errado e demoramos muito mais para finalizar aquilo
do que se estivéssemos fazendo com calma, certo? E a outra questão, a questão da pressa, ela pode acarretar em doenças, certo? Afeta a nossa saúde mental e a saúde física também. E assim como todas as outras pessoas, como em um trabalho, se uma pessoa tem muita pressa e ela fizer errado, vai afetar diretamente todas as outras pessoas que estão ali trabalhando em conjunto. Então, a pressa ela não prejudica só a você, mas a todos também ao seu redor. Então, essa é a ideia da crônica, certo? Então, a temática é uma das temáticas que é possível observar e que vocês podem estar abordando no texto de vocês. É isso e até a próxima aula.